Todo mundo aqui um dia já foi, e se não foi, será vítima de ingratidão. Só que o que eu quero conversar com vocês aqui, primeiro, é pra gente desmistificar essa vítima de ingratidão. Porque no decorrer da nossa live a gente vai observar que nós somos autorresponsáveis por tudo que nós atraímos na nossa vida. Por cada circunstância favorável, cada circunstância desagradável, nós somos integralmente responsáveis. Autorresponsabilidade, eu diria que é a palavra da vez. Não tem como nós falarmos em qualquer situação, nós não temos como cogitar qualquer situação da nossa vida, seja profissional, pessoal, relacionamento de casal, amigos, qualquer situação, se nós não falarmos em autorresponsabilidade. Foi-se o tempo que ser vítima trazia benefícios. Hoje em dia, carregar o papel, a cruz de vítima, não é mais a chave do sucesso e a chave que vai te trazer prosperidade na vida. Então vamos lá. O que é ingratidão? Quando é que eu sinto que a pessoa foi ingrata comigo? Eu sinto que a pessoa foi ingrata comigo quando eu auxilio ela demais, quando eu acolho ela demais, quando eu dou a ela, às vezes, o que eu não tenho pra mim. Quem nunca, né? Principalmente se a gente for voltar lá para os nossos ancestrais, quem nunca deixou de comer um arroz, um feijão para alcançar para um vizinho, né? Hoje a gente já não tem mais esse problema de escassez de comida que nem os nossos antepassados tinham, mas isso era muito comum. E a gente cresce, a gente vai para a vida ouvindo lá, quando é criancinha, o pai falar: meu filho, tu tem que ser um bom coleguinha, tu tem que ajudar os amiguinhos. Meu filho, minha filha, tu não pode, tu tem que dividir o docinho, tu tem que dividir as coisas. Se o amiguinho não tiver alguma coisa, tu empresta. Então a gente é criado na vida a compartilhar. E isso é muito bacana, gente. Isso não é um problema. Ajudar os outros faz parte das nossas relações e nós precisamos estabelecer essas conexões com limites. E o que é esse limite? O que eu preciso receber também, né? O segredo, a chave é que eu preciso receber também. A troca de dar e receber é o que faz com que as relações humanas elas prosperem, elas vinguem, elas cresçam e elas se fortaleçam. E isso é muito importante para todos nós. Quem não ajuda o outro, quem não olha para o outro, quem acha que está sozinho no mundo, não constrói pontes, constrói muros. E aí o que acontece? Eu definho sozinho, porque faz parte da natureza humana a lei da ajuda, a lei de auxiliar. Mas quando é que ocorre a ingratidão? Quando eu me coloco superior àquela pessoa. Quando eu me coloco maior do que aquela pessoa, do que a pessoa que vai ser ajudada. Eu me coloco como salvador dela. E observem, olhem, Valéria, Tio José, bem-vindo. Vamos ver quem mais tá aqui. Letícia, Lourdes, Débora. Vamos compartilhando aí as informações, gente. Quem já sofreu ingratidão? Se quiserem contar um pouquinho da história, de que vocês se sentiram, uma história que vocês se sentiram, que as pessoas foram ingratas com vocês, compartilhe que a gente pode dar uma observada nessa questão aí. Então, assim, voltando pro assunto que eu estava falando, então, assim, as pessoas são ingratas quando a gente perde o prumo na ordem da ajuda. E isso vai acontecer das relações pessoais que a gente estabelece até as relações profissionais. Eu trabalho na ordem da ajuda, sou advogada. Quem é advogado, quem trabalha na advocacia, quer salvar o mundo. Muito provavelmente porque quando criança queria salvar a mãe ou queria salvar o pai, mas enfim, ninguém vai para a ordem da ajuda quando não quer salvar as pessoas. A gente se sente forte, a gente se sente grande,
Aí tu encontra uma profissão, como eu encontrei a advocacia, e falei, agora ninguém mais vai ter problema, porque eu vou ser advogada e eu vou resolver o problema delas. Porque o que é ser advogado? É dar voz para quem não tem voz. Então, quer mais ordem da ajuda do que isso? Do que dar voz para quem não tem voz? E aí, minha gente, se eu tô falando nessa live sobre ingratidão, vocês acham que é porque eu nunca tive ninguém que foi ingrato comigo? Advogados que estão me escutando, quantas vezes vocês fizeram tudo o que vocês podiam fazer para os seus clientes e eles foram embora bravos com vocês e não pagaram os honorários? Comenta aí, Rony, quantas vezes isso aconteceu? Que você foi melhor advogado, fez tudo o que tu podia pro teu cliente e ele só saiu assim, bravo contigo ainda, talvez ainda, quiçá, tá ameaçando de denunciar na OAB porque tu não foi um bom advogado, hein? Isso é nas profissões e no dia a dia. Então, gente, se vocês não querem mais a ingratidão na vida de vocês, não salvem as pessoas. Não queiram mudar o destino delas. Respeitem. Ok, Rony, não tem problema, nós vamos disponibilizar e aí tu assiste depois a live, tá? Bom aniversário. É verdade, Paulo, essa live é ideal para compartilhar com aquele amigo que ajuda todo mundo. Quem não tem um amigo bom samaritano, um amigo que empresta dinheiro, que empresta casa, que empresta o carro, que empresta até a mulher de vez em quando deve emprestar, para que as pessoas se sintam bem, se sintam amparadas, se sintam amigas, né? Então, essa live é para compartilhar com ele. Gente, a chave do sucesso para não ter ninguém que seja ingrato com você é ajudar na medida de que a pessoa necessita da ajuda. Dica 1: esperem a pessoa pedir. Não é porque eu tô vendo alguém que precisa atravessar a rua que eu preciso lá ajudar. Esperem a pessoa pedir. Hoje eu ouvi, fazendo uns estudos para falar com vocês, eu ouvi muito falar em desligamento emocional com amor. Que para ti não ter gratidão na vida, tu precisa fazer um desligamento emocional com amor. O que é esse desligamento emocional com amor? É eu poder auxiliar a pessoa com um certo distanciamento, que eu não vou me colocar como salvador dela, como mãe dela, como pai dela. Eu não vou querer mudar as circunstâncias e tirar a responsabilidade da pessoa pelos seus atos. Quando você quer salvar a pessoa de um destino que ela não vá responder pelos seus atos, ela vai ser ingrata com você. Diferentemente de ajudar alguém respeitando o destino dessa pessoa, respeitando as escolhas dela, né? Oi, Thaís, tudo bem? E aí, Thaís? Você na sua profissão, já teve algum paciente teu ingrato contigo que achou que você não fez o que devia fazer, que você não salvou ele? Porque assim, ó, gente, Aline, tudo bem? Porque assim, olha, gente, o que a gente observa? Que eu falei antes na live prévia com o Paulo. O que é o ajudar demais? É o dar demais. Então, tu tá casada ou casado e tu não tá satisfeito na tua profissão e aí vem a tua esposa e diz, não, fulano, agora tu fica só estudando porque eu vou bancar as despesas da casa, porque eu vou fazer... E tu vai estudar. E eu vou pagar tua faculdade, eu vou pagar teus ensino, eu vou pagar teu transporte, ou ao contrário. Ou o homem chega pra esposa e diz assim, não, tu não tá feliz na tua profissão aqui, o que tu quer fazer? Eu vou pagar os teus estudos. Se não houver uma compensação nisso, vai dar PT.
vai dar traição, vai dar abandono, vai dar dor, vai dar muita dor. Porque todas as nossas relações, elas têm que ser equilibradas. Nós precisamos ter um equilíbrio constante entre dar e tomar. Dar e tomar. E o que é esse dar e tomar? Eu dou aquilo que eu tenho e eu tomo aquilo que eu necessito. Mas nesse mundo louco que a gente está, o que a gente quer? A gente quer dar o que não tem e receber o que não precisa. Então, se eu não preciso de determinada situação, mas eu quero, porque eu tô na minha criança birrenta, minha criança que exige, que eu quero atenção, a minha criança que eu quero atenção, que eu quero todos os olhares voltados para mim, então eu vou para um relacionamento e eu quero que meu namorado só me enxergue, ele não pode enxergar mais nada além de mim. Mas eu não necessito que ele olhe só para mim. Na verdade, mais adiante, o que vai acontecer? Eu vou me sentir sufocada, porque eu fiz ele olhar só para mim. E aí, quando eu quiser buscar novos horizontes, vai dar problema no relacionamento, porque eu estava exigindo aquilo que eu não necessitava. E isso é um dos grandes problemas na relação, em todas as relações. Mas compartilhem, gente, eu quero ouvir histórias de vocês. Vou contar uma minha, então. Isso, tem bastante mesmo. Então, gente, o que eu ia comentar? Vou contar uma história pra vocês, por que eu cheguei nesse mundo. Nesse mundo das constelações familiares, nesse novo olhar sobre as relações pessoais, sobre essa nova postura de vida. E eu tenho me trabalhado diariamente, gente. Isso que eu tô falando pra vocês não é uma coisa que vocês vão escutar aqui e amanhã vocês vão sair fazendo e que nada mais vai ter problema na vida. Mas, o que vai acontecer? Vocês vão ter essa informação do que a gente tá falando aqui. E quando vocês se identificarem com determinada situação, vocês dizem, eu escutei a Patrícia dizendo naquela live, naquele dia, que aqui eu posso arrumar uma complicação para mim, né? Então, oi Patrícia, tudo bem? Tia Noeli, bem-vinda também. Imagem fez show de bola. Tá boa? Então, assim, contar a história pra vocês da minha vida, como é que eu cheguei até ele. Então eu tava lá com 6, 7 anos de advocacia, comecei a me frustrar profissionalmente. E todo mundo achava que eu estava super feliz, porque financeiramente o retorno estava bom. Mas eu comecei a identificar que alguns clientes com quais eu criava mais empatia com a causa deles, com a dor deles, o que eu comecei a identificar? Eu comecei a identificar que esses clientes que chegavam aqui e eu me tornava empática com a questão deles e que eu ia com minhas vísceras todas para dentro do processo, que eu me colocava como a salvadora deles e eu dizia, deixa pra mim que eu resolvo a tua questão, agora tu não te preocupa mais, agora é comigo. O que eu comecei a notar? No decorrer destes processos, esses clientes começavam a ficar inquietos, irritados, insatisfeitos, grosseiros algumas vezes e a pior de todas, quando chegava, enfim, o encerramento do processo, eu até ganhava as causas para eles, troféu joinha para mim, nossa, você foi uma advogada competente. Era uma briga, gente, uma briga para pagar os honorários, uma briga. E aí, com a filosofia do Hellinger, o que eu identifiquei? Que eu estava querendo fazer o papel de mãe, porque quem salva é a mãe, quem salva é o pai. E que eu não estava no meu lugar de advogado. Então, por isso que esses clientes eram ingratos comigo. Porque vocês já viram alguém querer pagar a mãe? Ou pagar a mãe, pegou 10 reais emprestado para a mãe lá e vai pagar a mãe? Não, porque a mãe dá, o filho recebe. Essa é a lei da vida. Os pais dão e os filhos recebem. E como é que os filhos pagam? Tendo filhos, fazendo algo de bom pro mundo. Porque nunca o que os nossos pais nos deram a gente vai ser capaz de retribuir, que é a vida.
A gente nunca vai poder dar a vida para eles, porque a vida vem de trás para frente. Eu falei isso, inclusive, na primeira live, né? Nas 3 leis do amor, ali, quando eu comentei, eu falei para vocês que a vida vem de trás para frente e o fluxo da vida é sempre em direção ao futuro, nunca ao passado, né? Então, esse é o segredo número 1, se você não quer ter ingratidão na sua vida. Quando você observar alguém com algum grande problema, com algum grande conflito, você espere que ele peça ajuda, que ele... Mas eu não tenho... Gente, eu vou pedir desculpa para vocês pela minha voz, mas eu tô saindo de uma gripe, de uma dor de garganta, então não tô nos meus melhores dias de voz. Além do que, a minha voz, no normal, ela já não é muito boa assim. Mas a gente tá aqui querendo compartilhar conhecimento, e aí, na minha humilde visão, eu acho que isso às vezes fica em segundo plano. Então eu vou dar uma baixada no tom de voz. Qualquer coisa vocês me falem se ficar muito agudo ou muito baixo, vocês deem uma reclamada aí que a gente tenta adaptar porque a gente pode fazer aqui agora, né? Então, voltando aqui para ingratidão, se vocês não querem mais ingratidão na sua vida, salvo questões de vida ou morte, que vocês vejam alguém se afogando e que vocês têm condições de salvar a pessoa, ou se vocês veem a pessoa em qualquer outra situação de risco, tá? Vocês ajudem quando forem solicitados, tá? Porque sabe aquela coisa assim, se conselho fosse bom, vendia, a gente não dá, só dê conselho quando for solicitado, e ainda assim com muita cautela, tá? Porque a tua história de vida nem sempre vai ser parecida com a história de vida de outra pessoa. Daí tu vai me dizer, Patrícia, mas eu me separei, eu sei como é que é separar, eu posso ajudar a fulaninha. Não deveria. Porque você tem uma estrutura no seu DNA emocional que vai te fazer ter força para enfrentar um processo de separação. Talvez a tua amiguinha, se separar, pode entrar num processo profundo de depressão. Então é muito necessário que a gente tenha cautela na hora de auxiliar as pessoas. Não significa, em hipótese alguma, que a gente não vai ser empático com a dor alheia, que a gente não vai oferecer o ombrinho amigo para a pessoa e dizer, olha, estou aqui à sua disposição para quando você precisar. E aí a pessoa, se precisar, ela vai te procurar, ela vai pedir um conselho, ela vai pedir uma orientação, ela vai só querer desabafar e não falar nada, né? Se ela tá um pouco, ela precisa de alguma questão de ordem financeira, se você puder ajudar, você ajuda, né? Se você preferir não ajudar, você, olha, com isso eu não posso lhe ajudar, vou lhe ajudar de outra forma. Mas a primeira regra para não ter ingratidão é esperar que a pessoa peça o auxílio, né? Aí eu vejo alguém ali passando fome, eu vou lá e faço um rancho. Gente, isso a gente costuma falar que isso tu tira a dignidade da pessoa. Oi, Ilka, bem-vinda. E aí, Ilka, algum cliente teu já foi ingrato contigo no banco? Responde aí pra nós. Então é isso, se você auxiliar alguém, ajudar alguém sem ser solicitado, você pode tirar a dignidade dessa pessoa, você pode tirar a força que essa pessoa tem para passar pela dificuldade dela, e isso às vezes ela precisa passar por aquilo. Então faz 24 minutos que nós estamos aqui online. Márcia Belo, bem-vinda. E aí, Márcia? Tem alguma situação onde as pessoas foram ingratas com você? Ou você daqui a pouco foi ingrata com alguém? Porque a gente comete isso. A gente também não fica só como vítima, não, gente. A gente fica como, às vezes, a gente vai pro campo do algoz.
Às vezes a gente é ingrato com as pessoas. Muitas vezes a gente é ingrato com as pessoas, porque a gente não consegue perceber que a pessoa estava ali nos dando mais do que a gente necessitava. Isso acontece muito frequente nas relações de casal, né? Acontece bastante. Alguém se doa muito, o outro se doa pouco, e daqui a um pouco isso culmina numa separação, isso culmina num divórcio, muitas vezes com criança no meio. E aí tu vai ouvir o cliente, ele vai dizer assim, mas eu a vida inteira lavei as cuecas dele, eu a vida inteira cozinhei, ele nem no mercado ele ia. Aí tu escuta ele diz, mas eu sustentei a vida inteira a casa, eu cuidei sempre da filha no horário do almoço. Enfim, cada um tem a sua realidade, olha pela sua perspectiva, né? Então, de tudo isso que a gente falou hoje, falou agora, a gente precisa observar que toda pessoa, quando ela está passando por um problema, quando ela está passando por uma dificuldade, quando ela está passando por um conflito, existem duas ordens de problemas que estão agindo sobre essa pessoa. Questões intrínsecas, questões internas dela e questões externas. As questões externas a gente não tem como, né, mensurar e nem como interagir. Por exemplo, tu tem um amigo que está passando por um processo de câncer, onde toda a família dele tem câncer. São condições que a gente é muito pequeno para mudar. E quando a gente se coloca maior do que isso nas relações, a gente também se coloca maior do que Deus, maior do que a força cósmica, que a energia cósmica universal, e a gente quebra uma ordem. E aí, o resultado de quebrar essa ordem só pode ser o quê? A ingratidão. Não tem outra explicação. Oi, Nisa, tudo bem? E aí, corredora, você já me conta? Você já foi ingrata com alguém? Ou alguém já foi ingrato contigo? Nós estamos falando sobre ingratidão. Você chegou agora, né? Está aqui falando sobre ingratidão e como evitar. Obrigada! E como evitar que as pessoas sejam ingratas. Olha a Ilka respondendo aqui. É isso aí. Não, mas a gente precisa continuar sendo solidário. Isso que eu tô falando aqui não é pra gente deixar de ser solidário, não, gente. A gente precisa ser empático com os problemas alheios, a gente precisa. O que a gente mais precisa do que ajudar é saber como ajudar, como se colocar no lugar de auxiliar sem ferir a dignidade da pessoa. Então, olha, dica, né? Olha, eu vou te auxiliar, mas eu não vou fazer nada por você do que eu não possa fazer. É saber qual é o seu limite dentro da ajuda, é saber que você não pode, jamais você vai conseguir se colocar no lugar de salvador, né? Eu até fiz um sketchzinho, então assim, ó, regra, ajudar quando existe troca, ok, tá? Troféu joinha pra gente, eu ajudo, tu me ajuda, a gente se ajuda, todo mundo se ajuda, ó. Rumo ao sucesso é assim que nós, enquanto sociedade, crescemos, com os elos de ajuda, mas com troca. Agora, quando eu ajo na ajuda para salvar, eu posso, inclusive, matar essa pessoa. Não matar, de dar um tiro, mas matar a pessoa por dentro. Porque se eu chego e resolvo todo o problema dela, ela vai pensar assim, putz, que bosta que eu sou na vida. Precisou vir a Patrícia, que não tem nada a ver comigo, para resolver essa questão. E ela resolveu de uma forma tão simples. Então por que eu vou viver? Por que eu vou viver se eu não consigo resolver um problema simples desse? Vamos lá, Márcia Belo. Verdade, Márcia. Verdade.
Oi Camila, tudo bem? Verdade, Márcia, não há inocentes, a ciranda da vida não há. Agora, quando a gente descobre que nessa ciranda da vida a gente tem autorresponsabilidade por tudo que a gente atrai, fica muito mais leve, porque a gente sai do padrão de vítima, mas também a gente consegue sair do padrão de algoz, porque a gente age assim. E ingratidão com pais, filhos em relação a pais. Quem conhece aí para compartilhar comigo? Quem conhece um amigo que o pai fez de tudo por esse filho e o filho, ó, nem as horas pro pai. Quem conhece? Eu conheço alguns. E eu acho que, inclusive, em alguns momentos eu fui muito ingrata com os meus pais também, né? Muitas vezes eu exigi mais do que eles podiam me dar, sempre achei que eu precisava de mais do que eles puderam me dar, ou quiseram me dar, e aí fica a critério deles. Muitas vezes fui ingrata. Nunca, né, já descobri, nunca pensei em ter pais diferentes dos meus, mas eu sei que muita gente já desejou ter um pai, ter uma mãe, ter diferentes do que tiveram, irmãos diferentes do que tiveram, pais e filhos. É um tema muito delicado, né, porque cada família tem a sua estrutura, tem a sua simbiose, e quando a gente trata de família, a gente precisa se despir de todo as crenças de certo e errado, porque o que é certo na família da minha mãe pode não ser certo na família do meu pai. E aí, como é que eu convivo com isso, né? Eu tenho uma família que diz que gastar dinheiro é certo e a outra que diz que economizar é certo. Como é que eu entro em choque com isso sem me revoltar contra os meus pais, né? Mas a ingratidão em relação aos pais é um tema muito interessante. Geralmente o que a gente observa que os filhos são ingratos com os pais quando esses pais dão demais. Pais precisam dar aos filhos a vida, ponto. É o que a gente aprende no Hellinger. Pais dão a vida aos filhos, o resto. E óbvio, né, gente? Quando eu digo a vida, é também manter essa pessoa na vida até que ela tenha condições de andar com as próprias pernas. Então, dar alimento, comida, mas dentro daquilo que eles podem. Pai não é obrigado a dar um celular por ano no último modelo para filho, para que esse filho sinta-se feliz ou ache que tenha pais bons. Os pais têm que dar aquilo que eles podem. Mas os filhos sempre querem mais, sempre exigem mais, e aí o que a gente observa é muita ingratidão. Às vezes a mãe sacrifica, deixa de comer para alimentar um filho, e quando esse filho vai para a idade adulta, porque ele queria mais, ele se forma, ele até tem uma estrutura de vida muito melhor do que a mãe tinha, e sinto muito, mãe, né? É daqui que eu vou. E aí, isso é ingratidão ou não é? E aí, vocês acham que um filho que recebeu tudo que podia da mãe e quando cresceu foi fazer a sua vida, criar os seus filhos, foi embora, esse filho é ingrato ou não é ingrato? Alguém que pode me responder? O que vocês acham dessa minha enquete? Filho que esquece dos pais e vai pra vida é ingrato ou não é ingrato? Me digam! Vou deixar vocês pensando e vamos falar mais algumas coisas. Tem 1 minuto de delay. Quando tu fala até chegar para eles é 1 minuto. Vamos ver. Então, nós falamos então. Regra 1, vou esperar vocês me responderem, vamos continuar aqui. Regra 1 da ordem da ajuda. Esperar a pessoa pedir ajuda para após ajudar. Se vocês começarem a observar isso e não se atravessarem nos problemas alheios, vocês vão diminuir bastante, consideravelmente, as questões de ingratidão na vida de vocês. A segunda, eu só posso dar o que eu tenho. Eu não tenho condições.
Então, eu, Patrícia, tenho dificuldade de olhar para a morte. E eu tô com uma amiga com processo de depressão, com uma amiga minha com um processo até suicida. Que condições, se eu não consigo olhar para a morte, que condições eu, como amiga, tenho de auxiliar esta minha outra amiga? Não tenho nenhuma, gente. Porque eu não tenho estrutura. Porque se isso fosse um problema da minha vida, na minha vida, se eu tivesse essa questão, eu não conseguiria auxiliar. Né? Quando que eu conseguiria auxiliar esta minha amiga? Se eu também tivesse passado por uma fase depressiva, se eu tivesse passado por uma fase suicida, né, ou de tentativa de suicídio, eu teria força, porque eu já teria experienciado aquilo ali, aquilo faria parte da minha vida. E mesmo assim, para auxiliar ela neste processo, eu não poderia usar as ferramentas que eu usei para sair. Não poderia. Eu preciso fazer com que ela encontre as ferramentas dela, como amiga, que ela encontre as ferramentas dela para ela sair. E outra dica, então, esperar a pessoa pedir ajuda. 2, dar aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho. Então, se eu só tenho uma xícara de café em casa, uma xícara de açúcar em casa, e a pessoa vem e me pede 2, eu não tenho como dar 2 xícaras. E eu também não posso dar uma xícara que eu tenho, porque senão eu vou ficar sem açúcar. Então, o que eu preciso no máximo fazer? Dividir meia xícara para ela e meia xícara para mim. Senão eu não vou poder ajudar mais ninguém. Se eu dou tudo que eu tenho para uma única pessoa, eu não posso ajudar mais ninguém. E aqui eu tô trazendo algumas referências materiais que a gente possa observar, mas isso que eu falo bastante é de sentimento mesmo, gente. É ter força para passar pelas dificuldades. E uma muito interessante, que eu particularmente gosto bastante, é conseguir identificar o que a pessoa necessita de ti. O que ela veio te pedir ajuda. Tu vai dar só o que tu pode dar. Tu conseguir identificar o que ela realmente necessita. Porque às vezes as pessoas nem sabem, elas estão pedindo ajuda ao Léo, assim, elas nem sabem do que elas precisam. Então, se tu conseguir observar o que ela precisa de ajuda, também vocês não vão ter mais ingratidão na vida de vocês, gente. Esperar pedir ajuda, dar o que tem e a pessoa tomar o que necessita. São 3 regrinhas básicas que vocês não vão ter mais problema de ingratidão na vida de vocês. Por quê? Só tem ingratidão na vida quem não ocupa o seu lugar. E isso, para quem assistiu a primeira live, também tá lá. A importância de a gente ocupar o nosso lugar. Se a gente ocupa o nosso lugar lá como filho, bonitinho do papai e da mamãe, tomando tudo de bom que o papai e a mamãe tem para dar e tudo que de não tão bom que o papai e a mamãe tem para dar, a gente não quer salvar as pessoas. A gente não vai querer ir pro mundo e salvar as pessoas e querer carregar as pessoas nos nossos ombros. Não. A gente vai estar ali, sim, empaticamente, dando a mãozinha para a pessoa para ajudar ela na travessia, mas não colocando ela nas nossas costas e querendo carregar elas mundo afora. Não é assim que funciona. O Paulo me perguntou se existe algum caso jurídico de ingratidão, né? Se existe algum caso jurídico de ingratidão que eu possa dar como exemplo para vocês. Tem vários. Tem vários. Um deles, muito específico assim, geralmente acontece nos inventários. Porque sempre nos inventários, geralmente as famílias que têm 4, 5, 6 filhos, sempre tem 1 ou 2 que ficam cuidando dos pais. Então eles dão muito para os pais, sendo que eles, né? E aí chega na hora da partilha, por lei, por regra, todos os filhos têm o mesmo direito, né? Salvo se o pai ou a mãe fizeram uma doação em vida,
ou até fizeram um testamento, mas se não existe testamento, não existe nada, via de regra, divide igualmente toda a herança entre todos os filhos. Ocorre que, geralmente, aquele filho que ficou ao lado do pai, ficou ao lado da mãe, cuidando nas últimas horas, se arroga no direito de querer mais patrimônio. E aí o caos familiar se instaura. E sim, através tanto da constelação familiar, quanto simplesmente, às vezes, da visão sistêmica, já teve em Goiás, se eu não me engano, um inventário de mais de 50 anos. Mais de 50 anos de inventário, sem nenhuma solução, já estava na segunda geração do inventário, porque boa parte dos herdeiros de primeiro grau já tinham vindo a óbito, então já estavam os netos, né, na sucessão, os filhos nunca chegaram a receber, mas tinham alguns também, e que através de um processo de constelação familiar, em olhar para essa dor do sentimento de ingratidão, do sentimento que os filhos tinham, que na verdade o sentimento de ingratidão estava aí. Os filhos se sentiram injustiçados pelos pais, né? Eles acharam que os pais deviam ter sido mais gratos a eles por eles terem cuidado, terem, né, amparado os pais na velhice. E os pais não fizeram nada disso. Quando foi pro inventário, eles queriam se arrogar desse direito em relação aos irmãos. E aí, após um processo de constelação familiar, a constelação familiar trouxe à tona esses sentimentos, e após esses sentimentos serem reconhecidos pelos demais irmãos, pelos demais herdeiros, se conseguiu chegar num acordo e se pôs fim a um litígio de mais de 50 anos ali, sem solução. A gente observa muito, né, muito mesmo, no direito, as pessoas vindo procurar a gente no escritório, né, vindo à procura do advogado para buscar uma reparação em relação ao sentimento que se sentiram lesados, porque a pessoa não foi grata com elas. Isso é muito comum mesmo no escritório de advocacia. Do divórcio a consumidor, por exemplo. Nós temos vários consumidores que procuram aqui porque se sentiram lesados, e isso também é um sentimento de ingratidão, porque esses dias teve um aqui, eu comprei durante 50 anos, tive um caso aqui no escritório, faz 50 anos que eu compro no mesmo mercado, agora eu cheguei lá para comprar no fiado, eles disseram que não vende mais no fiado, e aí queriam processar o estabelecimento comercial, porque não queria mais vender no fiado. Eu tive que explicar que, né, na atual situação não se vende mais, que eles estão no direito de não vender fiado, mesmo que ele tenha pagado todas as vezes, e que isso não dava uma justa causa para uma ação na minha visão, mas que ele podia se sentir à vontade de procurar um outro escritório que talvez pudesse fazer a ação para ele, mas eu não entendia que era uma ação viável. E assim chegam vários aqui. Chegam vários se sentindo lesados em relação a um amigo, querendo cobrar valores que emprestaram a amigos, mas não tem documento, não foi feito nenhum empréstimo formal. Então tem bastante. Tem disso da família, tem entre irmãos bastante, acontece bastante pendenga, bastante briga, bastante entre irmãos, muito um irmão, principalmente um irmão às vezes mais novo, se sente lesado pelo irmão mais velho. Isso acontece bastante, né? Porque ele acha que ele deu demais, porque geralmente o irmão mais velho às vezes vai pro mundo e o mais novo fica cuidando da casa, cuidando dos pais, né? E aí depois ele se sente lesado pelo irmão. Então
Tem isso. O que mais que eu posso compartilhar de ingratidão dentro do judiciário? Explicou a história do chifre? Não sei se eu expliquei. Não, tem só uma... O Paulo tá me perguntando se eu expliquei a história do chifre. Eu expliquei sim pra vocês, né? Que quando um homem no relacionamento assume a postura do pai, pagando a faculdade, dando dinheiro pra mulher, e não existe uma compensação, por exemplo, eu pago a faculdade e você cuida da casa. Não, eu só pago a faculdade e você só faz a faculdade. A probabilidade é que nesse relacionamento, o marido assumindo a postura de provedor da esposa em todas as esferas, ele assume a postura de pai, né? E aí nós quebramos aquele equilíbrio do dar e receber que eu falei antes para vocês. E a probabilidade maior é que esta mulher, quando se forme, quando vá montar o escritório dela, o consultório dela, vá para a vida profissional dela, que ela arrume um amante mais novo do que o marido. E ao contrário também, se a mulher sustentou o homem para que ele fosse fazer uma faculdade, se ela assumiu o papel de mãe dele, é muito provável que esse homem, quando vá para a carreira dele, vai se estabelecer profissionalmente, que ele arrume uma secretária, uma mais novinha, ou uma outra mulher, e aí é o que a gente diz, ele foi ingrato. Não, gente, ele não foi ingrato. Ele simplesmente, naquele momento, não tinha condições de se relacionar com quem assumiu o papel de mãe ou com quem assumiu o papel de pai. Porque esse é um tema para um outro dia. Eu não vou trabalhar por meio polêmico para trazer agora. Né? Porque assim, se tu assume o papel de pai da tua esposa ou de mãe do teu esposo, vou deixar só uma pincelada aqui. É incesto. Como é que psicologicamente vai acontecer relações sexuais? E vocês já viram um casamento sem relação sexual? Não existe. Não tem. Havia o primordial de uma relação sexual, de um relacionamento de casal, é a relação sexual. Patrícia, que pervertida. Não, gente. É através do sexo que a vida vem adiante. É através da relação sexual que as novas gerações se estabelecem no mundo e a Terra prospera. Então o sexo ele é uma das energias mais importantes que a gente tem e que a gente deveria olhar com muito mais atenção e cuidado com quem a gente estabelece as nossas relações sexuais. Então eu pergunto para vocês aí, quem aí já foi pai e mãe no relacionamento? Vamos lá, me respondam. Quem já foi pai ou mãe no relacionamento? E aí eu acho que a gente pode fazer... Eu acho que a gente pode fazer disso uma próxima live, né? Sobre relacionamento. Achei que era sobre chifre. O chifre vai entrar no meio ali porque, né? Como a gente, inevitavelmente, em algum momento, a gente assume papel de pai ou de mãe num relacionamento, a gente corre o risco de levar uma guampinha ali, uma guampinha aqui. E é sempre o malvado é o outro, né? É sempre o que traiu. Mas nem sempre é assim. Às vezes, aquele que traiu só tá fazendo um favor para aquele que foi a vítima da traição. Então, gente, vamos encerrar aqui, já 50 minutos de live. Acho que eu já falei demais hoje. Então, semana que vem a gente se vê. Vamos então falar, já que veio a pergunta da traição, sobre relacionamento de casal. Tá certo? Beijo, um bom final de quarta-feira para vocês.